Sequência Santo Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus esta parábola. O homem preparou um grande banquete, para o qual convidou muitas pessoas. E à hora do banquete mandou um de seus servos dizer aos convidados que viessem, porque já estava tudo pronto. Todos, porém, unanimemente, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei uma quinta e preciso ir vê-la. Rogo-te que me des por escusado. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que me dispenses. Disse um terceiro: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, referiu estas coisas a seu senhor. Então, indignado, o pai de família disse a seu servo: sai já pelas praças e ruas da cidade, e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, está feito o que mandastes, e ainda há lugar. Respondeu o servo: vai pelos caminhos e cercados, e obriga a gente a entrar para que se encha a minha casa. Eu vos digo, porém, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, passados os dias das grandes solenidades pascais, agora neste segundo domingo depois de Pentecostes, compreendemos o mistério do reino de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo anuncia e o faz por parábolas. Faz por uma linguagem simbólica, por uma linguagem imagética, que quer nos dizer mais do que as palavras podem conter em si. Querem nos fazer entrar em um mistério revelado. As núpcias preparadas, o grande banquete, a festa, a qual se torna mais importante da história. O momento derradeiro do grande banquete nupcial. Fala aos fariseus, aos doutores em Bíblia. Fala-lhes porque sabem exatamente que figura de linguagem, que imagem, que analogia está fazendo. Fala-lhes também da grande recusa, o grande perigo de se recusar à vontade de Deus. De se achar que se está desculpado, que outra coisa é mais importante, que é possível deixar para depois aquilo que Deus preparou no tempo certo para ser. Quando o Senhor nos chama, e nos chama pessoalmente, algo precisa ficar muito claro em nossa vida, em nossa consciência, em nossa inteligência, e se tornar referência para tudo o que vivemos e para as nossas decisões, é o fato de que nós não somos frutos de um acaso do universo. Não somos frutos do caos. Nossa vida não é algo que aconteceu deliberadamente, improvisadamente. Antes de te formares no ventre de tua mãe, eu te conheci. Não porque existíssemos em um lugar à parte, visto que fomos gerados no ventre de nossa mãe, mas porque Deus é onisciente. A Ele, o presente, o passado e o futuro são categorias que não o detêm. O Senhor conhece a história e conhece o futuro também. E o Senhor previu os nossos dias e os abençoou,
porque assim nascemos. O Senhor nos quis e, nos querendo, nos fez um chamado pessoal e próprio, irrevogável. Deus tem uma vontade pessoal na nossa vida. Isto é um fato. Temos que assumir esta verdade de que Deus tem um querer sobre nós, pessoalmente. E quando chega a hora de lhe dar uma resposta, de lhe dar a grande resposta, nada pode ser mais importante. Nada. Absolutamente nada. Este é justamente o momento derradeiro. E não podemos nos distrair com as coisas que podem ser depois, que não são principais. Deus nos chama e nos chamou e nos reuniu. Permitam, caríssimos fiéis, fazer uma pequena comparação. Uma pequena comparação, visto que estas semanas a comunidade internacional, em todos os lugares do mundo, os fiéis que amam a forma tradicional do rito romano, chamada por Bento XVI de forma extraordinária, do único mesmo rito romano, se sentiram um pouco, como se pode dizer, traídos pela Santa Sé, por uma pretensa reforma no motu próprio, dando aos bispos o direito de decidir se vamos ter missa ou não. A resposta para a Santa Sé é muito simples: nós não vamos ter, porque eles não querem. E não é que não querem porque prejudica a diocese, não querem porque não conhecem e não querem conhecer. Não precisa nem dar para eles a autoridade, que a resposta já está dada. Não. Se for para os bispos, levou-se tantos anos, com tanta dificuldade, com tanta coisa e com tanta gente rebelde contra a autoridade da Mãe Igreja, que tudo vira no caos. Mas permita-me fazer uma comparação. Se dizia que era o rito romano e a língua latina que afastavam os jovens da igreja, que impediam os jovens porque era uma coisa, uma repetição interminável, uma insensação interminável, um desfile interminável e um latinório incompreensivo. Por isso precisavam fazer uma reforma, uma atualização, uma mudança. Bem, 50 anos depois, na verdade não 50, porque nós falamos de 69, quando saiu o missal, tem ali 7 anos de caos, aquela bagunça, que não tinha jeito de rezar a missa, onde inventaram missa crioula, cabocla, isto que irritou os bispos mais tradicionais e levou o nosso querido e amado Dom Manuel Silveira da Albu ao infarto fulminante e à morte. Preferiu ir assistir a liturgia do céu a ver o caos que se fazia nas paróquias de Curitiba. Mas, passados estes anos, de 69 até hoje, eu vos digo, olhem, são os jovens que estão dentro da missa tridentina, são os jovens que conhecem as procissões intermináveis e os vai-e-vens, são os jovens que escolhem os incensos mais perfumados para pegar e se fazer a fumaça mais densa possível dentro da igreja, para que a gente possa sentir que está um pouquinho dentro do céu já. Então eu devo dizer, caríssimos analisadores, eclesiólogos, vocês estavam extremamente errados. São os jovens que gostam das coisas complicadas, das coisas difíceis, das coisas que vocês desprezavam. E não temos preguiça de aprender. Não temos. E de fazer melhor do que vocês faziam em 1958, 59, 60. Nós fazemos melhor do que vocês faziam. Fazemos a missa hoje com mais seriedade do que vocês faziam nessas décadas. Quando a igreja prepara a liturgia, a igreja prepara inspirada,
inspirada. E a igreja prepara a liturgia em séculos. A igreja tem séculos. Uma coisa linda isto. Que a igreja não tem pressa. A igreja tem séculos. Quando digo para vocês, e digo com o coração aberto, sincero, esta crise toda que a igreja passa, vai passar. Ela está viva. Cristo é a sua cabeça. A igreja desenvolverá uma cura, uma reforma. A igreja tirará essas loucuras ideológicas que se infiltraram, vai mandar embora. Não sei se 100, se 200, se 300 anos. A igreja vai fazer isto. Não tenho dúvida. Mas nós temos tão poucos dias para ser santos. Nós temos tão poucos anos para sermos fiéis. Nós não dispomos de séculos pessoalmente. A igreja dispõe. Não é possível esperar. É preciso ser santo agora. E quando nós falamos que as desculpas eram porque os jovens não compreendiam, hoje são os jovens que perdem. E não são burros, são bem estudados e dedicados. Outra coisa que diziam eram os cristãos separados. Aqueles que cederam, voluntária ou involuntariamente, aos grandes movimentos do século XVI e por assim em diante. Pense que coisa triste você ser de uma família católica, de missa dominical na Alemanha, no século XVI, e de repente seu príncipe, para não querer pagar o imposto e nem ajudar a construir a Basílica de São Pedro, decidiu que ia aderir ao movimento de Lutero. E você, católico, tem que abandonar tudo. Tem que deixar seu campo, sua horta, sua plantação, seus animais, sua casa, seus móveis. Se você quiser continuar católico, tem que fugir para uma parte da Alemanha que seja católica. Porque naquele território, todo mundo vai ser obrigado a ser protestante. Ou, por amor aos seus bens, tu fica ali. E é obrigado a virar protestante. Foi assim que foi. Foi assim que foi nas cidades alemãs, na Suíça, com Calvino, na Holanda, todos esses lugares. A religião do príncipe era imposta ao povo. Não teve liberdade de discussão, não. Diziam então que era preciso que a missa se aproximasse mais desta gente, que tinha já ali uns 400 anos que vivia a fé, vivia uma forma de ser cristão dentro desse jeito, e que para sanar esta divisão era preciso mudar a missa, para que não se assustassem tanto com os nossos santos, com as nossas procissões, com os nossos incensos, com as nossas rendas, com os nossos ornamentos, que tudo isso assustava os protestantes. Nessa pequeníssima capela, acho que nós já fizemos a profissão de fé de pelo menos uns 8 luteranos. Nessa pequeniníssima capela, nesses anos que estamos aqui, nesse pequeníssimo grupo de missa tradicional, acho que nós já recebemos na fé católica, crismamos, demos comunhão, pelo menos uns 8 luteranos. Somos tão pequenos. Sem contar de outros, que vieram de linhas calvinistas, que vieram de pentecostalismos e protestantismos diferentes. Devo dizer, caríssimos eclesiólogos, teólogos, gente da teoria, nunca se viu tanta conversão de protestante à fé católica quanto na retomada do rito tradicional. Não é a forma tradicional do rito que impede a adesão da fé, muito pelo contrário, é ela que promove. Ela que promove. Numa paróquia normal, numa paróquia corriqueira, não se tem esses índices. Numa pequeníssima capela, se tem um número gigante de protestantes que se convertem à fé católica e que a pedem.
Algo da lição que o Senhor dá aos fariseus hoje precisa ser dada aos estudiosos da liturgia, do culto divino, da Bíblia, da eclesiologia, da história da igreja. Vocês estão muito errados. Muito errados. O Senhor suscita aqueles que estavam no meio do caminho, os coxos, os aleijados, os fragmentados, os afastados, e introduz nas suas bodas, na sua mesa, na sua sala solene, e os honra com uma festa histórica, a mais importante do universo. Como o Senhor é bom conosco. Quanto mais difícil se torna ser católico, mais fácil para Ele nos encontrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.